Olá, irmãos e irmãs da UD Partenon, mais uma vez reunidos, hoje com um item do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. É uma bem-aventurança. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Então nós encontramos diretamente a lei de causa e efeito. E lá no item 5, nós encontramos um subtítulo, reconciliação com os adversários. É uma frase de Jesus que Mateus vai transcrever. Evangelho de Mateus, capítulo 5, item 25 e 26. Então diz o seguinte: concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial de justiça, e te encerrem na prisão. Conciliar, nós sabemos, é fazer as pazes. Reconciliar, prefixo re, significa repetição. Tentar de novo fazer as pazes. Então, a palavra científica de Jesus nos informa o seguinte: concilia-te ou reconcilia-te, o que diz? Equivalendo a faze a tua parte. Tenta de novo, porque nós estamos analisando à luz da razão e da doutrina espírita a importância da conciliação com os nossos desafetos, com o objetivo de extinguir os efeitos de vinganças entre desencarnados e reencarnados, ressaltando nesse capítulo a prática do perdão, porque o perdão é o único meio de se obter a paz e a felicidade. Então nós precisamos fazer de cada instante da nossa reencarnação ocasião de reparar o mal e construir a fraternidade. Exatamente nesses teores é que nós encontramos, porque muitas das inimizades de hoje são frutos de malquerença, de desavenças, de equívocos passados, que nos compete superar pelo perdão e pela conciliação. Exatamente assim, porque nós somos os carcereiros da nossa própria prisão. Meter em prisão significa reencarnações doloridas, sofridas, difíceis. E a chave que nos liberta dessa prisão é o perdão. Então a justiça divina, ela estabelece com precisão e clareza que toda falta seja reparada, porquanto só estaremos realmente livres quando a menor dívida contraída para com o nosso próximo tenha sido resgatada. É a lei de causa e efeito. Porque o Espírito é sempre o autor e também o responsável por tudo que diga respeito na sua esfera de atuação, tanto para o bem quanto para o mal. Porque parte do Espírito a energia magnética, o pensamento, que depois se corporifica em palavras, em ações, e aí nós acertamos e nos libertamos, ou nos equivocamos e nos encarceramos no mal que nós mesmos criamos. E é isso que ele está dizendo aqui, ó. Então aqueles que são obsidiados e aqueles que são obsessores
são quase sempre vítimas. E aí vem as vinganças, cujo motivo se encontra em existência anterior. E aquele que a sofre deu lugar pelo seu procedimento equivocado, maldoso, enfim. É nesse ponto que os amigos espirituais nos solicitam. É preciso trabalhar, quanto nos seja possível, no capítulo da harmonização, mas se o adversário se encontra empedernido e não aceita os nossos bons propósitos, nós devemos conciliar-nos com a nossa consciência e esperar confiante o tempo que chegará. Nós vamos encontrar exatamente nessa etapa reencarnatória todas as oportunidades que a misericórdia de Deus nos concede. E aqui nós vamos reparando. E é exatamente no grupo familiar que mais encontramos os nossos adversários de passado. A misericórdia divina nos remete a um lar. E ali todos são devedores de todos. E a misericórdia divina não nos deixa que saibamos a quem devemos. E ali nós vamos trabalhando no cadinho das emoções, dos sentimentos, convivendo diuturnamente, para que um dia possa o amor brilhar entre todos aqueles componentes daquele pequeno grande grupo. Então os nossos maiores compromissos morais estão exatamente dentro do nosso próprio lar. E é isso que os amigos espirituais nos dizem. Nós não devemos aguardar o amigo perfeito, porque muitas vezes nós esperamos com ânsia uma criatura irmã dentro do lar. E, por exemplo, o matrimônio traz alguém que vai nos reclamar sacrifício e ternura. Muitas vezes nós contamos com os nossos filhos, mas os nossos filhos alcançam a mocidade sem ouvir-nos, sem seguir-nos. Muitas vezes nós nos sustentamos no companheiro de ideal e de um momento para outro ele nos traz uma mistura de vinagre e fel na nossa amizade, quando nós desejávamos água pura. Então, embora a dor de perder aquele amado, devemos continuar no trabalho, porque é um trabalho edificante que viemos realizar. Nenhuma pessoa reprova o doente, porque ele sofra e seja mal-humorado. Então, quase sempre, aqueles que tomamos por afetos mais doces e acreditamos abraçá-los porque eles nos sustentam a luta, eles podem simbolizar tarefas, mas que vão apenas nos pedir renúncia quando nós exigimos amor. Então não importa o gelo da indiferença, nem o rugido da incompreensão, porque nós estamos para servir. Então nós nos lembramos, o coração mais belo que pulsou na humanidade respirava na multidão e seguia só. Esse coração possuía legiões de espíritos angélicos e aproveitou o concurso de amigos frágeis que o abandonaram na hora extremada. Ele ajudava a todos e chorou sem ninguém. Mas quando ele carregou a cruz no Monte Áspero, ele nos ensinou que as asas da imortalidade podem ser extraídas dos fardos de aflição e que no território moral do bem, alma alguma
caminha solitária, porque vive tranquila na presença de Deus. Então, que fique para nossa reflexão, irmãos e irmãs. Agradecemos a oportunidade. Continuemos na paz do sublime Galileu. Boa noite.